Graças a Deus. Queridos, nós estamos na terceira semana dessa série. Pode colocar para a gente, Emily, o graphic, por favor. Nós estamos na terceira semana dessa série. Estamos falando sobre estarmos nas garras do amor. Na primeira semana falamos do amor quatro-dimensional do Senhor, né? Amor em 4D. Começamos a falar sobre Efésios capítulo 4 e na semana passada falamos sobre o fato de que Ele vê a nossa luta, né? Ele vê a nossa luta, e começamos a olhar a vida e o ministério de Jesus e a interação de Jesus com várias pessoas ao longo do seu ministério, mostrando assim como que o amor do Senhor, de uma forma bem prática, ele traz um impacto que é sem precedentes, um impacto que tem fruto instantâneo, tem fruto abundante, e transforma vidas, transforma uma comunidade inteira, transforma toda uma geração, por causa da manifestação do amor pleno, incondicional do Senhor, né? O amor incondicional do Senhor. E começamos a falar sobre isso na semana passada. A gente está fazendo uma abordagem mais ampla do Evangelho segundo Mateus. E na semana passada olhamos para o capítulo 8, né, uma visão macro, uma visão lá de cima. Olhamos o capítulo 8 e vimos que Jesus interage com um leproso, ele cura um leproso. Jesus também cura o servo de um centurião, enviando uma palavra de autoridade à distância. E Jesus cura a sogra de Pedro, que estava com uma dor de cabeça, uma febre, né? E a gente falou um pouquinho a respeito disso na semana passada, como que essas três interações de Jesus com essas pessoas mostra a extensão do alcance do amor do Senhor. O amor do Senhor alcança desde quem está com lepra até quem está com dor de cabeça. O amor do Senhor, ele alcança os dois extremos e tudo que está no meio, né? Ou seja, não existem causas difíceis demais para o Senhor intervir. E não existem causas pequenas demais para o Senhor ignorar. Tudo, o amor do Senhor engloba tudo, Ele alcança tudo. Levanta a sua mão direita e diga: eu também fui alcançado pelo amor de Jesus. Diga isso com mais convicção, com mais força. Diga: eu também fui alcançado pelo amor de Jesus. Aleluia! Fomos alcançados pelo seu amor, né? Fomos alcançados pelo seu amor, e a gente descobriu que na verdade não somos nós que agarramos o amor de Deus, é o amor de Deus que nos agarra, o amor de Deus que nos segura e nos prende. Tem uma canção que diz, eu acho até que é uma tradução, não sei se é tradução ou se é original em português, mas ela diz: eu pertenço a ti, teu sangue me... Como é que é? Teu sangue me comprou, teu sangue me comprou, com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Olha que coisa linda, é uma linguagem poética, evidente, só que expressa muito bem a intenção do amor de Deus, que é o quê? O amor de Deus tem a intenção de nos agarrar, no sentido de nos tirar violentamente das garras do inimigo. Aleluia, glória a Deus por isso. Diga mais uma vez: o amor do Senhor me alcançou. Então na semana passada nós terminamos justamente aqui, falamos sobre o leproso, falamos sobre o servo do centurião, e falamos sobre a cura da sogra de Pedro, mostrando então como Jesus, o amor de Jesus, não tem medo das causas difíceis, não tem medo da distância. A palavra de autoridade é o fundamento para o cumprimento da sua vontade. E mostramos também que com a cura da sogra de Pedro, com uma simples febre, não existem causas simples que Deus ignore. Deus atende, Deus observa e Deus cuida tudo. Ele vê a sua luta. Diga para quem está do seu lado, diga: Ele vê a sua luta.
Eu espero que isso encoraje você, meu irmão, para que você saiba que, mesmo que não pareça que Deus esteja agindo, eu quero dizer para você, Deus está ativamente trabalhando para que o seu propósito se cumpra na tua vida. Às vezes parece que Deus se esqueceu, parece que Deus está meio distraído, parece que Deus está cuidando de outra pessoa, parece que nós não estamos no radar de Deus, mas eu quero dizer para você uma coisa, Deus nunca ignora a luta que passamos. O texto que vemos na semana passada de Hebreus, que diz que nós não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas aflições, das nossas lutas. Ele foi tentado em tudo assim como nós fomos, porém sem pecados. Ou seja, o nosso Deus conhece a nossa luta, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece inclusive as nossas fraquezas. E Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu, para te fortalecer e te erguer e te estabelecer como uma árvore frutífera na sua presença. Dê um aplauso ao Senhor se você crê nisso. E hoje nós vamos continuar neste mesmo veio, ainda estamos falando sobre Ele vê a nossa luta, Ele vê a minha luta. Na semana passada falamos então sobre graça para os excluídos e hoje vamos falar sobre paz para os perturbados. Eu quero ler contigo então em Mateus capítulo 8, nós vamos ver o que acontece logo após a cura da sogra de Pedro. Capítulo 8 de Mateus, versículo 14. Capítulo 8 de Mateus, versículo 14, sentado mesmo como você está, não se preocupe, nós vamos ler rapidamente. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Versículo 16, de agora para frente é texto novo que nós não lemos na semana passada. Chegada a tarde, ou seja, no mesmo dia, na mesma casa, no mesmo lugar, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e os curou. Desculpa, e curou todos os que estavam doentes. Olha que coisa linda. Meramente com a sua palavra. Meramente com a sua palavra, trouxe libertação aos cativos e trouxe cura aos enfermos. O versículo 17, ele dá um nó lindo nesse texto, dizendo, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Nós vamos parar por aqui, daqui para frente a gente vai... eu vou fazer o possível para dar a você um panorama geral do contexto daquilo que está adiante. Esse texto de Isaías, que Mateus cita, ele me impacta demais, porque mostra o quão intenso é o amor do Senhor. O amor do Senhor, ele é intenso não apenas para nos ajudar nas nossas enfermidades ou doenças. E a palavra enfermidades aqui, ela também significa fraquezas. Não apenas para nos ajudar em meio a essas coisas, não. O amor do Senhor é tão intenso que Ele toma para si. Você percebe a diferença? Ele toma para si. Jesus disse, venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz, vocês precisam tomar sobre vocês o meu jugo, dá o seu jugo para mim e toma você o meu jugo, porque o meu jugo, o meu fardo, ele é leve, ele é suave. Eu pego para mim o que está te pesando e dou para você aquilo que vai te elevar. O amor do Senhor, o impacto do amor do Senhor nas nossas vidas, tem o poder de transformar a trajetória de toda uma geração. Diga comigo, o amor de Deus. Diga mais forte, o amor de Deus. E depois disso, depois dessa coisa linda, ou seja, toda uma comunidade foi impactada. Não existe um lugar onde o amor de Deus se manifesta e as pessoas permanecem iguais. Não existe. Não existe. O amor de Deus se manifesta. Jesus está na casa da sogra de Pedro, cura ela de uma febre e, by the way, ouça isso.
as coisas pequenas que Deus faz por você servem para atrair aqueles que estão te observando. Ou seja, a sogra de Pedro era só a isca, Carol. A isca para trazer o resto da comunidade. Quando o resto do pessoal ficou sabendo, opa, peraí, Jesus está aí? Jesus está aí, ele está curando até febre. Aí a Bíblia diz, à tarde, trouxeram para ele todos os endemoniados da cidade. Todos os enfermos. Aquela cidade, pastor Rony, ficou sem endemoniado e sem gente doente. O amor de Deus, ele se manifesta e ele coloca o médico na fila do seguro-desemprego. Restaurou todos e trouxe equilíbrio para uma comunidade desequilibrada. Quem está me entendendo? Eu quero que você entenda, o que eu quero que você entenda é o impacto do amor do Senhor. O impacto do amor do Senhor. O impacto que o amor de Deus tem na história da sua família. O impacto que o amor de Deus tem na história das suas gerações. Se você pensar um pouquinho, talvez você veio de lar evangélico, talvez não, mas reflita um pouquinho o que seria da sua vida, dos seus antepassados, ou o que seriam dos seus filhos no futuro, se você não tivesse sido alcançado pelo amor do Senhor. O amor do Senhor pega uma geração que está fadada, está predestinada para uma vida de obscuridade e de fracassos e transforma toda uma geração para colocar nos trilhos do sucesso e da frutificação. E eu não estou falando de sucesso, ter muito dinheiro, eu estou falando de sucesso espiritual, de elevação espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Eu me lembro... me lembro da trajetória, né, da minha própria família, da minha história, dos meus pais. Meu pai conta essa história que ele é de família bem humilde no Espírito Santo. De um bairro, ele morava num bairro, numa rua chamada Rua do Lixo. Era a rua que ele morava. E o meu pai... Depois já tendo filhos e tudo e tal, a gente ia visitar. Eu me lembro que a gente passava naqueles bairros, passava naqueles lugares. E meu pai, se lembrando da sua infância, dizendo aos meus amigos, a gente brincava aqui, os meus amigos, isso, aquilo, aquilo outro. E eu perguntava, pai, onde estão seus amigos agora? Um está preso, outro morreu, outro foi assassinado, outro isso, outro aquilo outro. E a gente vê como que a trajetória das pessoas toma rumos baseado no grau de encontro que tivemos com o amor do Senhor. Hoje a história da nossa família é uma história completamente diferente daquilo que deveria ter sido. A história da vida do meu pai não deveria ter sido como foi, deveria ter sido muito mais parecido com a história dos seus amiguinhos de rua. E talvez eu hoje estivesse no mesmo caminho, os meus filhos hoje estivessem no mesmo caminho, mas eu fui encontrado pelo amor. Quem está me entendendo, querido? Isso não é mérito meu, não faz de mim uma pessoa melhor, faz de mim apenas uma pessoa resgatada. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Olha esse menino andando para baixo e para cima agora, misericórdia. Faz de mim uma pessoa resgatada. Então vamos ver, falamos sobre então a graça para os excluídos. Hoje vamos falar um pouquinho, se o tempo nos permitir, vamos falar um pouquinho sobre a paz para os perturbados. Jesus nos mostra o impacto da sua presença, Mateus capítulo 8, versículos 23 até o capítulo 9, versículo 17. Anota essas referências para você ler com calma em casa, porque nós não vamos ter o tempo de ler todos esses textos aqui. Jesus nos mostra o impacto da sua paz. No meio de situações incertas, perigosas, a sua paz flui de forma forte e eficaz, trazendo calmaria de espírito, que apenas aqueles que têm fé no Senhor, verdadeira, podem aproveitar. O que acontece imediatamente depois da transformação dessa cidade, a cura dessas pessoas, libertação desses endemoniados, a Bíblia diz que Jesus começa então a ensinar aos seus discípulos algumas coisas lindas e maravilhosas.
E aí no versículo 18, a Bíblia diz que Jesus ele estava vendo muita gente ao seu redor, e ele ordenou aos discípulos, versículo 18, que passassem para outra margem. Então, ele manda aos discípulos, entra no barco e vai para outra margem do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia. E aí a gente vê então, a partir do versículo 23, que eles entram no barco para cruzar para o outro lado, porque Jesus mandou. E aí a Bíblia diz que eles são encontrados, eles se deparam com uma tempestade enorme, uma tempestade intensa. E lembrem-se, nós não estamos falando de homens que não eram acostumados com as águas, eles eram pescadores. Os camaradas eram massa bruta, os camaradas sabiam o que estavam fazendo. Eles não eram pescadorzinhos de mulinete que ficavam na beira da margem do rio, não. Eles eram pescador de rede, era com um barquinho em alto mar. Os caras estavam acostumados com o mar enfurecido. Pois esses camaradas, eles ficaram com medo de morrer, Júnior. E Jesus, como é que ele estava? Ixi. Jesus estava só naquele cochilo, abençoado. Jesus dormindo no barco. Os discípulos apavorados chegam e chamam Jesus. Jesus, não te importa que não te importa que a gente está para perecer, não, nós estamos para morrer, Jesus. Aí Jesus acorda, dá aquela passada, não passa a mão no olho assim. Aqui já é a versão super, hiper atualizada com notas de estudo do pastor Diego. Dá aquela... E o barco... E a chuva pegando solto, e as ondas, e o mar bravo, e os camaradas tudo branco de medo. Aí Jesus vira para eles e fala: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? A Bíblia diz que ele repreende, diga comigo, repreende. Essa palavrinha é muito importante. Ele repreende as ondas e o vento. E a paz passa a reinar no ambiente. Olha que coisa linda. Meu Deus, como que esse evento revela para mim o amor do Senhor? Como? Mostra para mim que o amor de Deus é um amor maduro. Por quê, pastor Diego? Porque milagres passados não impedem as tempestades futuras. Isso é importante saber, por quê? Porque o amor do Senhor não é o tipo do amor que vai colocar você numa bolha. O amor do Senhor é o tipo do amor que nos ensina, nos dá ensinamentos preciosos e valiosos, através de momentos de intensa tempestade. Jesus. Eu me lembro, o pediatra dos meninos é um camarada muito engraçado, porque ele é meio... É um camarada, vamos colocar assim, ele é um camarada que ama criança, mas não gosta muito de adulto. Então, com a criança, ele brinca, fala funny e tudo e tal. Com a gente, ele fala meio... Ele é bem direto ao ponto, ele é bem objetivo. Eu até gosto dele, às vezes. Mas é um camarada bem objetivo. E quando a gente teve o Noah é o nosso mais velho, pai e mãe de primeira viagem, você sabe como é que é, né? Tudo era preocupação. Já com o Joshua, tadinho, eu acho que eu não liguei para o pediatra nenhuma vez ainda. O Joshua vai estar caminhando para 2 anos. Mas o Noah, quando ele foi receber a primeira vacina dele, eu e a Jane fomos lá junto, né? Peguei o dia off, a primeira vacina do meu filho. Hoje em dia eu coloco o Josh no Uber, vai lá tomar sua vacina, vai lá e volta depois. Ai, Jesus, tem misericórdia. Fomos lá nós dois para dar a vacina no Noah. Aquela perninha branquinha, desse tamanho a perna dele, assim, branquinha, que dava pena. E vem o médico, aquela agulha. Jesus, tem misericórdia, meu Deus, protege meu filho, Jesus.
Não pode demonstrar, né? Você tem que demonstrar que você está forte, porque a Jane estava apavorada, não queria nem olhar. E eu fingindo que nada era nada. E ele foi chegando perto daquele menino com aquela agulha, Júnior. Ele foi chegando perto, não, essa perna é perna do meu filho, rapaz, não encosta. E ele percebeu que a gente estava meio tenso. Aí ele virou para a gente, falou, o que foi? Você está com medo da vacina, papai e mamãe? Aí ele falou, he's not a king. Ele não é um reizinho. Ele estava querendo dizer o seguinte, essa dor que ele vai sentir, ele vai chorar. E essa dor que ele vai sentir agora é necessária. É para que as dores futuras de doenças sejam prevenidas. Era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer o seguinte, se você tentar poupar o seu filho de todas as dores, você vai expor ele a dores maiores. O amor de Deus é um amor maduro, ou seja, os milagres que você viveu em 2020 não impedem as tempestades de 2021. E eu vou mais ainda, vou além. Mas pastor, era para ser uma mensagem de encorajamento. Não se preocupa não, fica firme aí, já está acabando. Isso aqui é evangelho para gente grande, amém? 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 Se você quiser, eu prego prosperidade, que você vai ter vitória, que você vai a chave do manto. Se você quiser, a gente faz isso aí também. Quem quer evangelho de gente grande aí, diga amém. Amém. Os milagres de antes não impedem as tempestades de amanhã. E eu vou mais fundo ainda, é que a tempestade que os discípulos atravessaram, eles atravessaram, sabe por quê, campeão? Porque eles obedeceram a palavra de Jesus. Você sabia que existem tempestades que vêm por causa de obediência? Muita gente só conhece as tempestades que vêm por causa da desobediência. Essas tempestades é parecido com Jonas. Geralmente tem um peixe grande no fim dela. Essas tempestades elas são mais complicadas. São tempestades de correção. A tempestade que os discípulos estavam enfrentando era diferente. Era uma tempestade que veio por causa da obediência deles. Pois no versículo... Quem está com a Bíblia aberta aí? No versículo 18 diz, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Versículo 23 agora. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Varrido, você acha que é... Varrido é aquele acariciado, você acha que é mais ou menos isso aí? Não, não. Ou seja, uma tempestade que era resultado da obediência. Olha só a intensidade do amor de Deus. É um amor tão maduro, que Ele usa, nossa, meu Deus, me ajuda, Senhor. Ele usa das tempestades inevitáveis da vida para nos ensinar e nos preparar para tomar posse daquilo que Ele reservou para nós. E é algo que é meio contra a nossa intuição, porque a gente imagina que enquanto mais eu obedecer a Deus, menos tempestades eu vou enfrentar. Ou seja, enquanto mais perto de Deus eu chegar, menos estresse eu vou ter, menos preocupações eu vou ter, menos dificuldades eu vou enfrentar. Não, Jesus não disse nada disso, meu irmão. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque aquele que orienta os seus passos já venceu cada uma delas. Quem está me entendendo, diga amém. Ou seja, é um amor que contribui para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, para a sua preparação, para o seu posicionamento. É um amor que te eleva e te estende e te estica e te prepara para desfrutar daquilo que Ele reservou para você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O mesmo Jesus que acalmou o vento e a tempestade não impediu a tempestade. Agora olha só que coisa linda. É o que essa tempestade simbolizava. A gente vai ver isso daqui a pouco, porque nós vamos passar alguns versículos à frente, você vai entender o porquê que eu vou dizer o que eu vou dizer agora. No versículo 25 diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus,
Por que sois tímidos? E essa palavra tímidos, ela é do grego deilos, que significa medroso, atemorizado. Não é de timidez de comportamento, é de medo. Se vocês têm convicção que obedeceram a minha palavra, por que estão amedrontados? É isso que ele está perguntando. Aí olha só. Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu. Diga comigo, repreendeu. Diga mais forte, diga repreendeu. Diga mais uma vez, diga repreendeu. Repreendeu os ventos e o mar. O que eu acho interessante é que essa palavra repreendeu, ela normalmente ela é utilizada contra espíritos malignos. Por que Jesus repreenderia o mar que ele mesmo criou? Então, o que ele estava repreendendo, você vai entender porque eu estou dizendo isso já já. O que ele estava repreendendo era uma ação maligna para impedir que eles chegassem no destino que Jesus havia estabelecido. Aí olha só o que diz o versículo 27. E maravilharam-se, depois que o mar ficou calmo, tudo de boa, e maravilharam-se os homens dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E eles estavam dizendo o seguinte, eles estavam reconhecendo o nível de autoridade e o poder de Jesus. E o que eles estavam dizendo era o seguinte, nas entrelinhas, eles estão dizendo o seguinte, quem é esse que impede até o que o inimigo está tentando levantar para me impedir de avançar? Ou seja, não tem nada que o inimigo possa fazer ou levantar que te impeça de chegar aonde Deus estabeleceu. Amém. Eu falei isso no primeiro culto, eu quero repetir aqui. Queridos, Paulo disse assim, que nós somos mais do que vencedor, diga mais. Se você, eu já li o fim do livro. Eu sei como é que essa história termina. Sabe como é que essa história termina? Essa história termina com uma coroa na sua cabeça. Eu sei como é que essa história termina. Sabe como é que essa história termina? Essa história termina com você reinando ao lado de Cristo. É assim que termina a história. Sabe como é que termina a história, Jerusa? Termina com você ressuscitada, com o corpo glorificado na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. A história termina assim. Ou seja, a sua vitória já está garantida. O fim da luta está predeterminado. Então, qual é a forma que o diabo tem para te fazer perder? Como? É só fazendo você desistir. A única forma que você perde é desistindo. Porque a luta está determinada, você ganha no final. Que essa seja uma palavra de encorajamento para o seu coração, entendendo que não tem nada, diga nada, 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 não tem nada que o diabo possa fazer para impedir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Não tem nada. Aí a gente entende por que o diabo estava tão apavorado. Versículo 28. Tendo ele chegado a outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Meu Deus do céu! Olha aqui porque que o diabo estava tão apavorado. Por quê? Porque o diabo sabia. O diabo sabia que se Jesus chegasse do outro lado, o território que ele dominava, ele ia perder. Ele sabia. 2 endemoniados que causavam perturbação de toda uma comunidade. Meu Deus. Nós estamos falando, lembra? Paz para os perturbados. O diabo sabia que o reino dele ali em Gadara estava para terminar. Meu Deus do céu. Sabe uma coisa, meu irmão? O diabo, ele não te ataca por quem você é.
ele te ataca por quem você pode ser. Não é que ele vê o seu futuro, mas ele vê o seu potencial. Se ele conseguir impedir você de ser quem você pode ser, ele permanece com o domínio nas regiões que ele atualmente domina. Então o diabo te ataca não por causa de onde você está, é por causa de onde você pode chegar. É por isso que parece que o diabo está te atacando além da conta, mas é porque ele não está te atacando por causa de quem você é, ele está te atacando por causa de quem você pode ser. Jesus chega em Gadara. Quem está sendo abençoado aí, amém? Então o primeiro ponto é paz na tempestade. O segundo ponto é paz em meio a uma comunidade disfuncional. Ele chega em Gadara, tá esses dois camaradas endemoniados. Olha o que esses caras fazem. Versículo 29. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então os demônios lhe rogavam então os demônios rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Esses caras, eles tocavam o terror na comunidade, ninguém passava pelo lugar onde eles estavam. Então aqui eu enxergo algumas lições, eu vou passar isso para você o mais rapidamente possível, e nós já vamos terminar, nosso horário já está acabando. Em primeiro lugar, a obra do inimigo faz algumas coisas na vida de uma pessoa. Ela rouba a pessoa da sanidade, do autocontrole. Ela enche todas as pessoas, inclusive aqueles que estão à sua volta, de medo. Ela rouba a alegria de viver em comunidade. E ela, se não intervir, se Deus não intervir, ela leva a uma condenação eterna. O que a comunidade faz, a sociedade faz para combater isso? A sociedade, ela restringe quem está oprimido, isola quem está oprimido, ameaça quem está oprimido, porque a sociedade não é capaz de transformá-lo. Esses dois camaradas, eles estavam oprimidos, endemoniados, e a sociedade não podia fazer nada para ajudá-los. Então o que acontecia com eles? Ficavam isolados, ilhados, ameaçados. Aí o que acontece? Jesus chega no lugar, imediatamente. Imediatamente. Jesus traz libertação. Aí acontece alguma coisa bem interessante, eu quero passar isso para você. É que os demônios que estão nos dois caras viram para Jesus e dizem: Senhor, o que você veio nos atormentar antes da hora? Ou seja, eles já sabem que a hora deles está chegando. Bate no seu pulso assim como se você tivesse um relógio. E fala assim: capeta, ó. Fala aí, tic-toc, 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 tic-toc. Está chegando. Vira para quem está do seu lado e diga: não se preocupa não. Está chegando. Vira para quem está do seu lado e diga: calma o seu coração. Está chegando. Aponta para alguém que está do outro lado do ambiente aqui e diga: fica tranquilo. Está chegando. Aí os demônios dizem assim, Luciano. Eles dizem assim, ó: então Jesus, faz o seguinte: se tiver que nos expulsar, nos manda para a manada de porcos. Depois, se você vê o texto de Marcos, a gente tem algumas informações que completam. Quando você chegar em casa, você lê. A gente vê que era mais ou menos 2.000 porcos, uma manada de porcos. Aí o que Jesus faz? Jesus liberta os dois homens e condena os porcos. Aí olha só o que a sociedade diz. Vamos ver? Quem está pelo menos curioso aí, diga eu. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então, os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos.
Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas as coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para celebrar o milagre que Deus realizou. É isso que diz? Não? Se estiver dizendo isso aqui, tem que consertar essa televisão. E eis que a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que permanecesse mais uns dias. Não? Rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Você sabe por quê? Os porcos aqui simbolizam coisas, e os homens são pessoas. A sociedade valoriza coisas mais do que pessoas. O amor de Deus valoriza pessoas mais do que coisas. O que isso me ensina? Me ensina o seguinte, que, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Que nós não podemos nos permitir carregar conosco o rancor de uma sociedade que não nos valoriza por quem somos, só nos valoriza pelo que temos. Você serve um Deus cujo amor te alcança, não importa o que você tenha ou deixa de ter. O Espírito de Deus ministra no coração do teu povo nesta manhã. Nós precisamos ser encorajados pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque o seu amor, meu irmão, ele nos alcança, ele alcança-nos muito além do que qualquer sistema humano, do que qualquer organização, do que qualquer indivíduo, do que qualquer religião. E as decepções que temos com homens nunca podem falar mais alto do que o amor eficaz do nosso Deus. Nunca podem falar mais alto. O que Deus está dizendo é o seguinte: Deus está dizendo, você, a sua vida, a sua trajetória, as suas opiniões, a sua perspectiva, você vale mais do que qualquer outra coisa. Deus enxerga você por quem você é, não pelo que você tem. Meu Deus do céu. E se tivesse que escolher, se Jesus chegasse no centro da cidade, perto da prefeitura, e levantasse um plebiscito ali com todo mundo, fizesse uma votação: olha, é o seguinte, eu tenho poder para libertar esses dois camaradas aqui que estão tocando terror na comunidade de vocês. Vocês preferem a vida deles ou os 2.000 porcos? Eles ficavam com os porcos. Deus está dizendo para você, o seu valor é inestimável. Deus está dizendo para você, se houve, porque o que meu Deus, o que me vem ao coração é o grau, o nível de decepção, o nível de abatimento que esses camaradas sofreram ao serem confrontados com a rejeição da comunidade que deveria tê-los abraçado. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, você sabe por quê? Isso aqui não é uma afirmação política. Não é uma afirmação política, mas você sabe por quê que o governo tem crescido? É porque a igreja tem se omitido no seu papel de resgatar aqueles que estão oprimidos. Nós precisamos entender que o amor de Deus, ele não deve se manifestar apenas em nós, ele deve se manifestar através de nós. Eu quero dizer para você, você que está aqui, você que está acompanhando online, isso não é porque eu sou o cara ou essa igreja é a melhor que tem, de forma alguma. O que eu estou dizendo é puramente por causa do evangelho de Cristo Jesus. Se você foi decepcionado de alguma forma por qualquer pessoa, entenda e saiba que o amor de Deus vai além daquilo que qualquer pessoa fez, disse ou pensa.
O amor de Deus vai além. Diga comigo, o amor de Deus vai além. Não permita que as decepções falem mais alto do que o amor de Deus. Nós vivemos num tempo tão intenso, de decepções tão intensas. Em nível mundial, nível nacional, a gente vive num tempo de decepções tão intensas. Há pouco tempo atrás, a coisa de 2 décadas atrás, a posição de um ministro, a palavra de um pastor, era algo que a comunidade atentava, queria saber, a voz de profeta. Hoje em dia, é algo que caiu no descrédito e virou chacota. Por que isso? Eu não estou reivindicando nada, que você me veja diferente, me olhe diferente. Meu nome é Diego, antes de eu ser pastor. Eu não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou dizendo é, nós não podemos permitir que essas decepções, que elas comecem a minar a nossa habilidade de confiar em Deus. Independente daquilo que eu diga, faça, independente de quem disse ou fez contra você ou com você, o teu Deus permanece o mesmo. Aleluia! E o amor dele te alcança onde quer que você estiver. Porque muitos de nós, meus irmãos, talvez não estamos endemoniados, mas estamos habitando em meio de sepulcros. Estamos infrutíferos. Estamos adormecidos, amedrontados. Nossa eficácia está sendo eliminada, negada. E Deus está dizendo para você: meu amor te alcança onde você estiver. Quem está me acompanhando? Meu amor te alcança onde você estiver. Oh, aleluia. Se você foi alcançado pelo amor do Senhor, levante as suas mãos para o alto. Se coloque em pé comigo. Levante as suas mãos para o alto. Diga: Senhor, eu me entrego ao teu amor. Aleluia. Aleluia. O amor do Senhor te alcança onde você estiver. O amor do Senhor te alcança onde você estiver. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Eu ministro sobre a sua vida, você que está aqui, você que está em casa. Eu ministro sobre a sua vida um toque especial do amor de Deus. Um toque especial do amor de Deus sobre a sua vida. Sobre o seu coração, o amor restaurador do Senhor. Que restaura em você a sua habilidade de confiar novamente, de se entregar de novo. De ter uma experiência completa de imersão na presença do Senhor. Em nome de Jesus. E se você está no meio de uma tempestade agora, eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, que a sua fé seja fortalecida. Aleluia. Que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Que você saiba que o amor dele é um amor maduro. E se você está passando por uma tempestade, segura firme, porque tem lições importantes que ele deseja te ensinar. Ele quer elevar você, ele quer se revelar a você, ele quer fazer com que você cresça. Você seja solidificado, fundamentado, alicerçado no Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito de Deus, que essa palavra continue ecoando nos nossos corações ao longo dessa semana, Pai. Que ela dê fruto para glorificar o nome do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai.
Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas limitações e as nossas fraquezas. Em nome de Jesus, ó Pai. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada diante de Ti. Que a presença do Senhor que paira sobre este lugar nos acompanhe até os nossos lares e seja estabelecida lá. E multiplique em nós a Tua graça e o Teu favor, ó Pai. Em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém. E amém. Graças a Deus.